Esperar uma resposta depois de um processo seletivo, depois de uma entrevista, é algo que tira a gente do normal ali, cria uma ansiedade até pra gente, porque a gente fica muito esperançoso. Então, pra te ajudar nesse momento aí, pra que você não fique tão ansioso, é importante também você ver os sinais de que você não vai conseguir aquele emprego. E é exatamente o tema desse vídeo. Eu vou te falar situações que podem já indicar que talvez o retorno não seja positivo para aquela vaga. Muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo. O primeiro sinal que já pode indicar algo não positivo, algo negativo em relação ao processo seletivo, é uma mudança no ritmo da comunicação, do acompanhamento da empresa com você. Então, às vezes você está passando ali nas etapas do processo seletivo e a empresa está sempre ativa e comunicando você constantemente, mas de repente ela começa a abaixar esse ritmo e você não começa a ter um retorno tão rápido e tão acompanhado como você estava tendo antes. Isso já pode ser um sinal de que a empresa deixou de ter o interesse tão grande ali em você, porque outro candidato se destacou mais e aí você foi ficando ali nas posições mais para baixo. Então assim, já é um sinal, vale a pena você entender aí, enxergar esse ritmo, porque a gente consegue daí evitar ficar com a expectativa muito alta em relação ao processo seletivo. O segundo sinal é quando a empresa perde algum prazo que ela se comprometeu com você. Isso daí pode mostrar que a empresa já não está muito levando a sério essa comunicação, esse processo ali com você e às vezes acaba nem colocando como prioridade ou coloca outra pessoa para atender você naquela etapa. Às vezes perde o prazo, como é o caso desse sinal aqui, e aí você já consegue enxergar então que esse processo seletivo ele já não está tão firme quanto você achava que estava. E aí você já começa também a baixar aí a sua expectativa para você não ficar até frustrado depois, tá bom? Porque não é normal, beleza? Não é normal a gente ficar perdendo datas e agendas dentro da empresa, principalmente em relação a algo sério como um processo seletivo. Já é um sinal aí para você ficar atento, mas fica tranquilo que você também tem que enxergar se foi um caso específico, se foi uma situação em específico, ou se é algo realmente que você sentiu que eles deixaram meio de lado e por isso que acabou perdendo esse prazo. O terceiro sinal é um atraso excessivo na comunicação. Então, a gente participa de um processo seletivo e a gente fala processo seletivo por quê? Porque são várias etapas. E aí, em cada etapa, você está começando a enxergar que está ficando muito atrasado. Demora muito o retorno, as pessoas ali te dão um prazo, um horário e não cumpre. Então, às vezes fala lá, até 3 horas da tarde eu te dou um retorno. Das 5 horas da tarde a pessoa vai lá e manda uma mensagem rápida, bem objetiva. Então esse tipo de falha na comunicação são sinais de que o processo seletivo para o seu caso, para a sua candidatura, não está fluindo, não está tão interessante para a empresa, porque houveram outros candidatos melhores. E aí você começa a já buscar alternativas, dentro do mercado aí, vai se candidatando para outras vagas, vai focando em outras oportunidades que você está participando, porque tendem a ser sinais aí para um retorno negativo. E é interessante a gente falar, sobre esse tipo de assunto, porque fica aquela questão: por que o empregador simplesmente não fala, se a gente está aprovado ou não? E aí, ao invés disso, fica enrolando a gente, nessas etapas e deixando a gente em banho-maria e tudo mais. Mas existem alguns motivos para isso, tá? Um dos motivos é as pessoas estarem muito ocupadas e focadas em outro trabalho, outra atividade, coisas com a prioridade mais alta, e acaba que o processo seletivo ele anda em paralelo. Então a pessoa não consegue dar tanto foco assim para ela te dar uma atenção tão clara e te dar um retorno mais rápido sobre tudo isso. Aí é importante também, a gente está falando de pessoas, Então é uma pessoa lidando com outra pessoa. E nem todo mundo consegue ou lida bem com a resposta negativa de um processo. Então, às vezes o RH ou o próprio gestor ali, ele não se sente confortável em falar que aquela pessoa não foi aprovada. Por isso que acaba tendo esses e-mails automáticos aí, ou esses retornos por e-mail,
falando assim, ó, você não foi aprovado no processo seletivo e tudo mais. Bom quando tem um e-mail, né? Mas existem casos que nem tem um e-mail. Mas aí é falta de profissionalismo da empresa mesmo e do próprio RH e tudo mais. Mas eu digo assim, um retorno pessoal, né? Uma chamada de vídeo ou te chamar ali para te dar um retorno. É bem difícil isso acontecer porque as pessoas costumam não lidar bem com isso, algo bem desconfortável, então acaba não acontecendo. E aí outro motivo também, né, deles não te darem um retorno tão direto e objetivo ali, é porque às vezes eles estão oferecendo ali uma proposta para outra pessoa, existe outro candidato no processo que é mais interessante para eles e eles estão aguardando a resposta. Então, enquanto essa outra pessoa aqui não dá uma resposta para a empresa, você fica meio que no banho-maria. Você fica ali como o plano B. Então, se o plano A não der certo, aí eles vão lá e recorrem a você. Isso são alguns motivos, tá? Para te deixar um pouco tranquilo aí sobre por que não retorna logo tão rápido pra gente. Beleza? Se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativa a notificação, faça parte desse movimento das jovens corporativos. Beleza? Beleza, toda hora beleza. Gente, vamos lá pro próximo sinal. O quarto sinal, então, quando tá mostrando ali que aquele processo seletivo não tá fluindo bem, talvez não vai dar certo, é quando você não tem nenhuma oportunidade de fazer pergunta no final da entrevista. Você começa a fazer a entrevista ali, chega no final, os gestores que estão ali, os entrevistadores, eles nem te dão uma oportunidade de questionar alguma coisa, perguntar algo sobre a empresa ou sobre o emprego, sobre a carreira, coisas desse tipo, né, que você tem ali às vezes dúvida ou interesse. E aí quando você sente que a entrevista nem te deu essa oportunidade, já pode ser um sinal aí que a empresa não está tão interessada assim em você. O quinto sinal é a entrevista pareceu ser muito curta, foi muito objetiva. Você chega lá, senta para conversar, pergunta A, resposta rápida, objetiva e tal, não se torna uma conversa fluida, não se tornou um ambiente agradável com um diálogo, com troca de interesses. E aí você senta, você sai e fala assim, caraca, já acabou a entrevista? Pô, isso é um péssimo sinal, porque a entrevista é um diálogo. Então quando a gente está dentro da entrevista, é possível até que às vezes a gente mude um pouco o foco de algumas perguntas, porque a gente acaba conversando ou trocando alguma ideia, algum interesse ali, alguma dúvida sobre a empresa, sobre o cargo em si, a área, e aí a conversa flui, se torna algo prazeroso para ambas as partes. E aí isso, não ter isso pode ser um sinal de que você às vezes já não é tão interessante para a empresa. Muitas vezes a pessoa olha o currículo e fala assim, vou chamar só para tirar a dúvida na entrevista. E aí quando começa a conversar, a pessoa realmente perde o interesse, não é o perfil da vaga, ou então a empresa acaba vendo que não é o perfil de profissional que ela quer, e aí ela já meio que faz uma entrevista curta para poupar o tempo ali dos demais. Combinado? Se combinado aí foi nada a ver, né? Mas faz parte. Vamos lá. O sexto sinal, então, que pode indicar essa parte aí ruim do processo seletivo é quando a empresa não comunicou os próximos passos. Então o que acontece? Às vezes a gente está dentro do processo seletivo, termina lá uma etapa e ninguém fala qual que é o próximo passo que você deve dar. Ou sai da entrevista sem saber o que vai acontecer. Qual é a próxima situação que vai ter. Então esse tipo de situação já vai te indicar que é um sinal aí que possivelmente pode te dar um retorno negativo. Porque o normal é quando a gente está dentro da etapa do processo seletivo, a gente sempre saiba qual que é a próxima etapa, qual que é o próximo passo. Eu te dar um exemplo. Quando você está dentro de uma entrevista, às vezes pode acontecer de ter o próximo passo, a próxima etapa, como um case. E o que é esse case? É você resolver algum problema que você vai ser desafiado. E aí a pessoa te fala, a gente finalizou o processo da etapa de entrevista e o próximo passo é você resolver o case pra gente em um prazo de 3 dias e tal. E aí quando você devolver o case, a gente vai refazer a entrevista para você explicar o que você fez e tudo mais. Então ela te dá sempre os próximos passos. Então se a empresa não está fazendo isso, se os entrevistadores não fizeram isso, já é um sinal aí que talvez você não esteja tão bem no processo. E o sétimo sinal, por fim, que é o melhor, tá? Para mim, particularmente, é o melhor sinal de todos, é o seu instinto já dizer para você se você conseguiu ou não. Eu, particularmente, em todas as entrevistas que eu fui aprovado, eu saí de lá já falando assim, putz, essa entrevista é minha. Não, essa vaga aqui é meu. Essa vaga aqui, pô, esse emprego, esqueça, não tem concorrência, é meu. Por quê?
porque eu saí com uma sensação muito boa. A entrevista fluiu muito bem, as minhas expressões corporais fluíram tranquilamente, a conversa foi muito boa, a troca de interesses, de perguntas, de informações foram excelentes para ambas as partes. Você via as pessoas ali, os entrevistadores, interessados em você. Então você sentiu que realmente eles estavam querendo te conhecer. E aí você sai com aquela sensação excelente, aquela sensação boa, né? Que você realmente foi muito bem na entrevista. Por que a gente fala muito da entrevista? Porque é a última etapa praticamente do processo. Ela quase sempre acaba na entrevista. Então, quando você está chegando na entrevista, no processo da entrevista, quer dizer ali que você está próximo de conseguir um retorno positivo. O que acontece antes? Por que a gente não fala antes das etapas? Porque se você nem chegou na etapa da entrevista, você já foi descartado bem antes ali. Então você já nem vai ter o retorno positivo, porque você nem chegou ali próximo das últimas etapas. Fugi um pouco do tema aqui, mas é porque você precisa focar então no seu instinto, beleza? Sentiu bem, sentiu que a sensação tá boa, é um excelente sinal aí de que você pode sim receber aquela vaga. Ah, mas eu tô com uma sensação muito ruim, que não fui bem, que gaguejei, que não foi boa. Possivelmente é um sinal aí que você não vai ter um retorno positivo. Lembre-se, gente, só para concluir e fechar rápido aqui. Isso aqui são sinais, tá? Não são afirmações. Então, possivelmente, você pode ter um retorno negativo, mas lembre-se que tudo que está negativo aqui, se for ao contrário, pode ser um retorno positivo. Então, se a empresa está sempre acompanhando, está cumprindo o prazo, está te dando as próximas etapas, quer dizer que você está indo muito bem no processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado pela sua atenção até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative a notificação. Faça parte desse movimento aqui da Jovens Corporativos. Vem com a gente. Um abraço e até a próxima.